hematoma, ele vinha sendo acompanhado quase que semanalmente. O que acontece? O que foi... Se a gente pode dizer que teve um fator surpresa, é que a fase aguda, onde rotineiramente esse hematoma pode sofrer alteração de forma e tamanho, já havia passado, que foi quando o Lula evitou as viagens, ele foi para fora. Vamos mostrar aqui, a gente tem uma arte que foi preparada lá atrás pela equipe da TV Globo e que vai nos ajudar a localizar. Olha aí na sua tela. Lei e Camila, fica bem claro. Esse é o local onde o hematoma do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está localizado. Muito obrigada, gente. São coágulos. Aqui você vai entender exatamente o que disse a equipe médica. Eles ficam dentro do cérebro, estão localizados entre duas regiões. Como a Leilane falou, era uma manchinha de 3 centímetros. A Paula, né, explicitou aqui, a Lei lembrou. Uma mancha com sanguinho. Se você pensar num machucado, você vai ter uma imagem mais clara sobre isso, que ficava aqui. Então, o que os médicos fizeram? Lula, nós vamos monitorar. Queda em idoso. O Lula tem 79 anos. É algo que acontece muito. E como os médicos também disseram na entrevista coletiva, é normal que esse hematoma mude de forma ou tamanho durante um certo período, até meses. Mas há um período agudo, que foi aquele em que o Lula toda semana ia ao hospital. Ele desmarcou o BRICS, desmarcou uma série de agendas internacionais e ia ao hospital fazer o quê? Um exame de imagem. Tá? Exame de imagem da cabeça. Como se a gente tivesse aqui na nossa arte, é dessa forma que os médicos veem, claro, né? De um outro momento, mas eles conseguem enxergar a evolução desse coágulo. Quando foi ontem, tá? E aí a gente vai começar a avançar aqui para apuração um pouco de bastidor, que a gente trouxe logo cedo para vocês no blog. Ontem o Lula começou a relatar no início da tarde, publicamente, aos auxiliares, que ele estava se sentindo mal. O presidente relatava um mal-estar. Isso a gente publicou para vocês ali às 7 horas da manhã. E foi exatamente a expressão que o Dr. Calil, Roberto Calil, que é o médico pessoal do Lula, utilizou. Mal-estar. O Lula, então, altera a agenda dele. Ele tinha uma série de compromissos. Esses compromissos são modificados. Com dores que se acentuam na cabeça, o presidente trabalha até por volta das 17h30 e encerra o compromisso mais importante, que é o de tentar amarrar o pacote de corte de gastos no Congresso. A Camila vai te contar todos os detalhes já dessa reunião em Brasília e do que acontece após ela. Terminando esse compromisso, o Lula vai direto para o hospital, porque ele começa a relatar dores na cabeça. E a partir daí, ele vai para o hospital já com a Janja. Vamos voltar para o nosso telão para a gente poder voltar com a arte que a gente estava lá? Quando o Lula parte para o hospital, por volta das 18 horas, os médicos fazem de novo esse exame de imagem da cabeça, já sabendo aonde a lesão do Lula estava. Ao fazerem esse exame, ontem à noite, os médicos falam: presidente, como o senhor sabia, já que o senhor está vindo aqui todas as semanas, houve uma alteração no tamanho do coágulo. O coágulo se expandiu. Esse hematoma cresceu. Houve uma reunião da junta médica. O Lula pode fazer viagens curtas. Ele não podia, por conta de pressão, atravessar longas distâncias. E aí, como disse o Calil também na coletiva, decidiram levá-lo para São Paulo, onde estava já toda a equipe, não só do que atende Lula há muitos anos, como é o caso do próprio Calil, mas o time do Calil para fazer essa cirurgia. E aí ela é feita, é uma intervenção de cerca de 2 horas, segundo os médicos, não vai ter de fazer nenhum tipo de outra abertura para suturar. O Lula está sem qualquer tipo de sequela, como a gente contou. O presidente trabalhou com dor, alterou a agenda, viajou até São Paulo, fez a cirurgia, passa